Agora em Uberaba, 9h31. Olha, agora no mês de agosto passou a valer efetivamente, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós estamos na ponta da linha com o advogado Carlos Bracarense, ele que se especializou nessa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né, para a gente conversar um pouquinho o que muda. Você já observou que quando a gente acessa um site aí vem lá um comunicado. Esse site se utiliza de cookies, né? Por conta do consentimento, né? Que hoje é necessário. Aí você autoriza, né, a eles terem acesso a informações tipo localização, tá, uma série de informações que você tem que autorizar. E aí eu vou perguntar agora, primeiro agradecer ao Carlinho Bracarense, com quem eu tenho muito prazer de conversar, né, de quem eu sou amigo, né, o Carlinho, aliás, estou com saudade de você, viu, Carlinho? E agradecer aqui a disponibilidade dele de falar com os nossos ouvintes, nossos internautas. Mas, Carlinho, o que a gente autoriza ali naquele comunicadozinho que é feito pelos sites? A gente autoriza o pessoal a saber de tudo da vida da gente? Bom dia! Bom dia, Genário. Bom dia, Lídia. É sempre um prazer estar aqui no Pingo no Jota. Quem está aqui aí da Rádio JM. Tá, Carlinhos, quem está aqui comigo é a Larissa, viu? Eu achei que era a voz sem tirar nem tudo, é a mesma da Lídia. É filha de peixe. Bom dia, Larissa, um abraço, tudo bem? Bom dia, doutor Carlos, parabéns, muito obrigada por estar conosco aqui hoje, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos lá, Genário. Essa situação da Lei Geral de Proteção de Dados, a lei brasileira, né, que é de 2018, e já foi aprovada lá em 2018, e aí, no meio da pandemia, em 2020, ela passou a vigorar. Houve uma definição ali que as sanções, né, as penalidades passariam a ser aplicadas só depois de um ano, né, que aconteceu agora, dia 1º de agosto de 2021. E, na verdade, assim, o grande mote dessa lei é a proteção dos dados pessoais, né? Então, muitos teóricos aí, doutrinadores, têm falado aí que os dados pessoais, eles são o novo petróleo, né, dessa área, dessa era digital, né? Então, hoje, praticamente para tudo, você disponibiliza os seus dados. Você vai a uma farmácia, tem um cadastro ali, você disponibiliza nome do CPF, né? Muitas das vezes, alguns medicamentos especiais, você tem que disponibilizar endereço, dados ali que são considerados, alguns dados também considerados sensíveis, tipo ser portador de alguma doença, né? Isso é considerado um dado sensível, né? E aí várias outras situações. Você já citou o exemplo aí dos cookies aí, e quando está navegando na internet, entrando em alguns sites, você tem que autorizar ali o recebimento, né, de alguns cookies, de direcionamentos ali, de publicidades, né? Mas, em tese, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, voltado para as empresas, né? Isso é uma questão hoje de governança, né? Como a gente tem aí, com toda empresa, como ela tem, normalmente ela tem um advogado, ela tem um contador, ela tem uma secretária, né? Tem a pessoa que faz a limpeza. Agora ela vai precisar ter uma pessoa ali que é a designada, né, o encarregado, a própria lei chama de encarregado, de proteção de dados. Essa pessoa vai ser a responsável por proteger os dados que são colhidos, né? E ela vai fazer a interface aí
com o cidadão, que é o detentor dos dados, e com a autoridade nacional, que é o órgão que vai regular tudo, que vai fiscalizar, que vai aplicar as penalidades, né? Esse encarregado vai ser responsável em ter contato com a autoridade nacional. Aquele clique que a gente dá quando você autoriza lá na questão dos cookies, o que você está autorizando no site, doutor? Olha, na verdade, ali você está autorizando... muitas empresas usam aí questões de Big Data, né, que é inteligência artificial e tudo. Você entra num determinado site de notícias, você procura ali um time de futebol, você procura ali, às vezes entra num site de viagens. Então, todo esse mecanismo da internet que utiliza Big Data, você está autorizando ali alguns envios automáticos daquilo que você faz pesquisa. Então, você já deve ter percebido, por exemplo, você consulta ali... Alô, Carlinhos? Oi. Tá, a gente continua no ar. De repente, você abre uma página qualquer, você vai ver aí na lateral, ou você vai ver numa determinada pesquisa, alguma coisa sobre aquela viagem que você pesquisou. Né? Você vai passar a receber algum e-mail, né, de promoções de viagens, de agências de turismo. Então, naquele momento ali de Big Data que você autoriza recebimento desses cookies, você está autorizando receber essas publicidades, receber essas informações daquilo que você pesquisou. Doutor Bracarense, com relação a essa questão do CPF que o senhor falou conosco aqui no pedido da farmácia, normalmente isso tem virado uma grande polêmica, né? Se a farmácia ela realmente pode me pedir esse CPF, o que ela faria com esses dados, né? Como a questão do CPF. Eu queria que o senhor explicasse melhor sobre essa questão, porque é uma grande dúvida aqui, tanto dos nossos ouvintes, como também leitores do Jornal da Manhã, se as farmácias elas podem solicitar esse tipo de dado e o que elas podem fazer com relação a isso. Olha, a farmácia pode solicitar, desde que ela dê o tratamento adequado a esse dado. Mas o que seria esse tratamento adequado? O tratamento adequado primeiro, ela tem que ter um programa de tecnologia da informação, né? Um programa de proteção, que ela vá armazenar esses dados com segurança. Então, sistemas aí de cibernéticos, contra-ataques cibernéticos, ela tem que ter antivírus, toda uma metodologia de compliance ali que permita qual foi o funcionário que acessou esses dados, para que ele acessou. Ele tem que ter, obrigatoriamente, a farmácia tem que ter um termo de consentimento. Se eu não quiser fornecer o meu CPF, eu não sou obrigado a fornecer. Essa questão, por exemplo, do fornecimento do CPF, ela pode, por exemplo, repassar esses dados meus para um laboratório. Por exemplo, eu uso um remédio de uso contínuo, né? Ela pode fornecer esse meu CPF para um laboratório do remédio de uso contínuo, por exemplo? Sim, ela pode, mas aí entra novamente a questão do termo de consentimento. Ela tem que informar ao usuário, o portador desse dado pessoal, emitir um termo de consentimento específico para essa situação. Então, eu chego e vou comprar um remédio que só tem num laboratório, o fabricante X. Naquele momento, a farmácia tem que exigir um termo de consentimento que está colhendo os dados, né, que você está autorizando a fornecer os dados, e que esses dados serão utilizados para informação do laboratório X para aquisição do remédio Y.
cada termo de consentimento, ele tem que ter uma finalidade específica. Então, por exemplo, é muito comum isso na área de saúde. Nós estamos falando aqui da farmácia, mas vamos falar da área médica. Você vai ao médico e o médico solicita um exame. É muito comum que, dada às vezes a urgência da situação, que onde você fez o exame, um laboratório ou um exame de imagem, encaminhe esse exame para o médico. O médico não é o titular dos dados ali, ele não é o titular dos dados do paciente, né? Quem teria que receber o exame em tese seria o próprio paciente. Aí o laboratório ou a empresa aí que faz, a clínica que faz diagnóstico de imagem, né, tem que colher um termo de consentimento, primeiro para autorização do procedimento e também para que ele seja compartilhado. Então, à medida que a pessoa autoriza que pode compartilhar aquele exame com o médico tal, tem que ter um termo de consentimento específico para essa situação. Então, assim, é uma cultura que está nascendo, né, de proteção dos dados, dessas informações. É muito grave, é muito séria, né? As pessoas, às vezes, veem aí, e muitos teóricos também, preocupam apenas com a questão pecuniária, né? As multas e tal, pode chegar a 50 milhões, mas tem sanções que são absolutamente muito mais graves. Vamos imaginar uma empresa que tem aí proteção do crédito. O que é o grande patrimônio dela? Os dados, o banco de dados. Ela tem um banco de dados ali que permite fazer consulta se essa pessoa é um bom, se ela é uma devedora no mercado ou se ela é um bom consumidor, né, que tem crédito e tal. O maior patrimônio dela é os dados. Se ela não protege adequadamente esses dados, não está preparada para evitar um ataque cibernético, né, evitar um vazamento de dados, não agir adequadamente após um vazamento, né, comunicar os usuários, comunicar a autoridade nacional, tomar todas as providências para minimizar o impacto desse vazamento, ela pode ter uma suspensão do parcial desse banco de dados, o acesso ao banco de dados, como ela pode ter uma proibição, né, parcial ou total da própria atividade. Então, isso é o fim da empresa, né? Chegar numa penalidade dessa é decretar o fim da empresa, Doutor, que é muito pior do que uma sanção pecuniária, né? Então, tem todas essas infrações, né? Tem todas essas penalidades que já estão em vigor, né? Já podem ser aplicadas pela autoridade nacional. Agora é importante observar o comportamento da autoridade nacional. Existe uma corrente que ela vai iniciar, de fato, de uma forma bem preventiva, pedagógica, de orientação, e as penalidades vão ser, de fato, aplicadas naqueles casos mais gravosos. Doutor, agora, o que eu queria perguntar para o senhor é a respeito do uso desses dados, né, de forma, por exemplo, antigamente, quando a gente ia fazer uma campanha eleitoral, antes até dessa pergunta, eu quero saber o seguinte, aquele negócio a pessoa vai aposentar semana que vem, ali ela já recebe uma ligação da financeira, você vai aposentar semana que vem, já tem R$1.000 aqui de empréstimos aprovado, 10 mil, 15 mil e tal. Da onde que essa empresa ela tirou essa informação? Isso é um vazamento de dados ilegal por parte do INSS? Genário, sim. Categoricamente posso afirmar que sim. Obviamente que é difícil de toda essa
sistemática tem que ser comprovada, né? Mas você lembra, você vai lembrar, você citou aí questão de campanha eleitoral, ou qualquer outro tipo de divulgação, né? Uhum. É muito comum empresas, órgãos públicos, eles têm lá o cadastro da pessoa, tem um mailing, né? E era muito comum ir lá e comprar esse mailing, né? Ter um acesso para encaminhar correspondência e tal. Isso hoje, a lei veio justamente para proibir essa questão. Uhum. Então, assim, órgãos públicos que também estão sob a égide dessa lei, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Prefeitura, Câmara Municipal, o INSS, todos esses órgãos que têm cadastro de pessoas e têm ali as informações dos munícipes, não podem ceder para financeiras, para empresas aí que vendem aí apartamentos. É muito comum, né? Uma das primeiras penalidades, eu me recordo bem, foi uma grande construtora lá de São Paulo. Ela fornecia os dados dos compradores de imóveis para parceiros de móveis planejados, decoradores, arquitetos. Eles forneciam os dados. Então o cara comprava um apartamento, imediatamente ali na próxima semana, ele recebia uma série de ligações. Móveis planejados, arquitetos, lojas de decoração, né? Todos tinham os dados. Essa é uma prática que a lei penaliza. É uma prática que a lei penaliza. Então, com a ressalva se o usuário dos dados consentir com essa utilização compartilhada, aí é permitido. Então, para haver o consentimento, e um consentimento precisa ser para uma situação específica, aí a lei prevê a possibilidade, se o usuário permitir, né, expressamente, por isso que existe essa figura aí do termo de consentimento, aí os dados podem ser compartilhados. E não necessariamente que eles não devem ser tratados. Porque aí a responsabilidade vai ficar entre as duas empresas, tanto aquela que detém o dado e aquela que recebe, né? Nessa transação aí de compartilhamento devidamente autorizado por um termo de consentimento, as duas empresas são obrigadas a tratar e proteger esses dados, né? Então, por isso que a lei é muito abrangente e, a meu ver, é uma lei que veio para ficar. Ela é uma lei muito boa, o reflexo, né? Ela tem a inspiração na lei europeia, que é o regulamento lá de proteção de dados europeu, da União Europeia, GDPR, e ela, gradualmente, ela vai entrar em consonância aí com a nossa realidade, porque, querendo ou não, hoje, os dados pessoais, eles são valiosos, eles têm um valor, né? E a lei veio justamente para proteger esses dados pessoais. Doutor Carlos, essa questão da penalização, né, das penalidades agora, das sanções impostas pela LGPD, que é o grande diferencial, né? A lei já estava sendo válida desde o ano passado, já estava em vigência e agora começam a ser aplicadas essas penalidades. Que tipo de penalidades são previstas? Como que uma empresa chega nesse ponto? E, mais importante, o que eu, enquanto usuária, né, devo fazer para poder ter os meus dados protegidos? Por exemplo, a gente tem falado aqui a questão dos telemarketings, né, das pessoas que ficam ligando e oferecendo serviços, principalmente de telefônicas, né, que são muito comuns aqui. Me ligou uma vez, me ligou a segunda vez, me ligou a terceira, todas elas eu pedi para não ligar mais e a empresa continua me ligando, né? Então, como eu devo agir numa situação como essa?
Larissa, além da Lei Geral de Proteção de Dados, existem outros regulamentos legais que foram recepcionados por essa lei e podem atuar de forma conjunta e simultânea. Então, o Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet, várias outras legislações podem ser utilizadas em consonância com a Lei de Proteção de Dados. Então, você está se sentindo incomodada por ligações, você pode acionar o órgão regulador, que é a Anatel, e denunciar isso, denunciar aquela empresa. Você pode denunciar os órgãos de fiscalização aí de direito do consumidor e também pode se reportar à autoridade nacional. Primeiramente, com base na Lei de Proteção de Dados, o usuário, que é o detentor aqui de dados, ele pode questionar a empresa. Por exemplo, você tem uma operadora, né, e começa a receber ligações de uma outra operadora. Você pode questionar a sua operadora se os seus dados foram disponibilizados. E a operadora com quem você tem um contrato, ela é obrigada a te responder via encarregado de proteção de dados. Então você pode interagir com a empresa para questioná-la. Como está a proteção dos meus dados? Meus dados foram compartilhados com alguma outra empresa e a empresa é obrigada a te responder, né? Caso isso não seja feito, pode ser encaminhado para a autoridade nacional, que é o órgão regulador que está em Brasília, e ali abrir um procedimento, né, que é um procedimento administrativo, onde se concede defesa, a autoridade nacional também questiona, e aí tem uma série de multas que podem, de penalidades que podem ser aplicadas, né? Aí vai, desde a penalidade mais branda, que é a advertência, né? E aí normalmente essa advertência vai constar, né? A recomendação que se conste adotar, que a empresa adote as medidas corretivas. Vamos imaginar que a empresa informa, não, eu protejo, eu faço assim, assim, assado, e faz da forma equivocada. Aí a autoridade nacional vai adverti-lo e recomendar que faça da forma correta, né? Aí, e as outras multas, e as outras penalidades, você tem multa simples, que pode ir de 2% do faturamento da empresa até, no máximo, de 50 milhões. Pode haver uma multa diária, né? Pode haver uma fixação ali que, enquanto não regularizar ou então não responder ao usuário ali, o portador dos dados, né? Pode ser aplicado uma multa diária. Há uma publicização dessa infração, né? E aí é um desgaste reputacional, né? Você tem um relacionamento com uma determinada empresa, você confia seus dados àquela empresa e de repente você vê aí que ela foi multada por não proteger adequadamente seus dados. Isso fere a reputação da empresa, né? E aí coloca suspeita, poxa, eu forneço meus dados para essa empresa e ela não cuida dos meus dados, está recebendo uma penalidade, será que eu vou continuar um relacionamento com ela? Né? Então, tudo isso vai ser levado em consideração à medida que as penalidades comecem a ser aplicadas. Eu já falei aqui mais anteriormente a questão a possibilidade de bloqueio ao acesso dos dados pessoais, né, a eliminação de dados pessoais. Se a empresa não dá o tratamento adequado, ela pode ser punida para eliminar. Ela não pode armazenar esses dados pessoais mais, né? E aí, além disso, ainda tem a suspensão parcial aí do banco de dados, que pode ser aplicada.
suspensão da atividade da empresa, né, e inclusive da necessidade de tratamento. Ela não pode colher os dados mais, não pode solicitar os dados, né, e a proibição parcial ou total das atividades da empresa, né, desde que ela esteja relacionada a tratamento de dados. É decretar o fim daquela empresa, né, é uma sanção aí que é a sanção mais grave, né. Então, todas essas sanções estão em vigor a partir de 1º de agosto desse ano. Existem alguns projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados, visando a prorrogação. Um deles visa a prorrogação até o final do ano. Outro projeto visa a prorrogação até o meio do ano que vem, por mais um ano, né, até 1º de agosto de 2022. E, em sentido contrário, tem um outro projeto de lei que prevê o que está hoje, a aplicação imediata das penalidades, né? Essa tramitação desses projetos está bem prematura, está bem no início, ainda não passou nem nas câmaras temáticas, não tem ainda designado um relator, então tende a ser um procedimento bastante lento, né? E pode ser que não prospere, né? A não ser que surja aí uma nova medida provisória, que foi o caso em 2020, em razão até da pandemia, que prorrogou isso, e aí a medida provisória é imediata, né? Ela já entra em vigor imediatamente, mas o que a gente tem visto aí dos profissionais de proteção de dados, e no meio aí do direito digital, as autoridades que estão à frente dessa matéria, é que dificilmente ocorrerá uma prorrogação. Tá certo. Doutor, muito obrigado pelas informações, pela entrevista. Um bom dia para o senhor, bom fim de semana.